Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Convocação Podcast. Meu nome é Christian Pablo. Hoje estou com a presença da Cristiane. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Cris. Pode se apresentar, faça as honras você mesmo, né? Oi, pessoal, eu sou a Cris Bender, sou esposa do Fabiano Bender, tenho 2 filhos e sou consultora de estilo, né, e serva do Senhor. E Cris, obrigado pela tua presença hoje aqui, né? A gente já vem adiando um bom tempo esse episódio. Graças a Deus hoje deu certo. Que dia que é hoje mesmo? Deixa eu ver aqui. Esse episódio está sendo gravado hoje, dia 17, são quase 4 horas da tarde. Isso. E por coincidência, onde a gente estava junto também, né? No nosso círculo, né, isso. Cris, do ECC. A Cris hoje é casada, né, Cris? Tu quer falar um pouco Sim. sobre tua vocação? Sim, eu sou casada já desde 2012 com Certo. o Fabiano Bender, né? E nós temos aí 2 filhos, o Benjamin e a Isabela. Eles têm 1 ano e 7 meses de diferença, então o Benjamin tem 6 anos e a Isabela tem 7 anos, né? Eu tô perguntando porque o pessoal sempre fala, pô, Cris, não perguntou pra se era casado, se tinha filho, se não tinha. Mas beleza. Então, Cris, eu sei hoje que tu tens uma fé bem consolidada já hoje, né? Participa de alguns movimentos da igreja, mas conta um pouco mais, né? Pro povo de casa, o que levou vocês até a igreja, quanto tempo, né? Como é que é a caminhada de vocês, como é que tá a vocação de vocês hoje em relação ao trabalho de vocês dentro da igreja, como é que vocês, né, vivem com isso hoje? Conta pro pessoal um pouquinho. Sim, hoje, né, dentro da igreja, o que a gente faz? Eu sou serva de grupo de oração, do grupo de oração Ruá, que acontece na Capela São João Batista, da Paróquia Cristo Rei, né? Então lá eu cuido da parte de comunicação, do Instagram, do Ruá também, das postagens, para alcançar mais almas para o Senhor, né? E além de serva do grupo de oração, a gente também trabalha no ECC, que daí é de casais, que é o Encontro de Casais com Cristo, onde meu marido e eu somos o casal deixa eu lembrar, pós-entrega, não, eu ia falar pós-entrega. Pós-encontro. Pós-encontro, obrigada, Cris. Onde nós somos o casal pós-encontro, né? E nós ajudamos aí em toda a parte de organização dos casais. Então, nós temos 8 círculos hoje ali na Paróquia Cristo Rei, do ECC, onde tem de 5 a 6 casais e tem os seus coordenadores, né? Dentro desses círculos. E daí a gente cuida dessa parte ali dos casais. Inclusive, a gente está montando agora em agosto, vai ter um encontro, né? Um novo encontro do ECC, para novos casais, que vai acontecer em agosto na Cristo Rei, então tem bastante trabalho para fazer, né? E o que é o ECC hoje dentro da paróquia? É para fomentar os casais a parte da evangelização, né, das famílias. Então, trazer a Jesus o centro, né, Deus no centro do matrimônio, do casamento, né? Então, a gente tem encontros dentro do movimento e buscando sempre a fundamentação bíblica da palavra também nos encontros que nós temos, né? E também tem a parte... eu esqueci, peraí, tanta coisa que eu faço. Daí tu vai cortar, né? Isso, ele corta. O que eu faço tudo, Cris? Depois, se tu lembrando, a gente vai falando. Tem tá? o ECC, a serva do grupo de oração, a serva de grupo de oração. É isso aí, e a vocação de vocês, né? Isso. Tá. Ô Cris, ainda bem que tu falou sobre o Roá, e eu lembrei agora, né, que tem um cara aí que ele tá se esquivando pra vir aqui, né? Ah, sim. Mas a gente, se Deus quiser, vai conseguir gravar com ele, que é o Ronaldo, que ele vem me enrolando já há um bom tempo, mas logo eu espero que ele esteja sentado aqui pra gente bater um papo, mas Sim. Tudo bem. E como é que tá sendo essa experiência, Cris, essa vivência dentro de um grupo da renovação carismática? Como que, no que ajudou, no que auxiliou, como é que foi essa experiência na vida de vocês, tua e do Fabiano? Eu já participava de grupo de oração, né, na minha adolescência, minha mãe me levava para grupo de oração, e eu achava um tanto estranho, um tanto esquisito estar lá no grupo de oração, não entendia muito bem, mas de uma certa forma aquilo me fazia bem, né? Então depois me casei, a gente foi morar em outro bairro, né, distante da minha mãe, e não tinha grupo de oração onde a gente morava.
Então, a gente continuou em outros movimentos ali da igreja, já fui catequista também. Teve um período que eu participei de grupo de jovens também na minha adolescência, era o Amor Vencerá, lá no legal. Garcia, e ajudava as freiras também dentro de retiros em Rio dos Cedros. A minha mãe ajudava a fazer a parte da cozinha, né? Então, ajudava também, e até fui convidada para ser freira na época. Há muito tempo atrás, que né? Legal. Isso, então a nossa caminhada dentro da igreja Tu chegou a fazer experiência, Cris? Não cheguei a fazer experiência. Uhum. Não cheguei a fazer experiência porque eu sempre tive o anseio, né, do sacramento do matrimônio, né? Sim. De formar uma família, de ter filhos, então não cheguei a fazer, não. E daí, dentro da... O que tu perguntou? Como é que tá sendo essa experiência? Ah, tá. Como está sendo essa experiência de servir ao Senhor dentro da Isso. igreja, né? Estando tanto como serva de grupo de oração ou no matrimônio ali do ECC, Isso. né? No começo a gente tem medo, sabe, Cris? Será que eu vou dar conta dentro da minha rotina de ajudar na igreja, de servir ao Senhor? E daí a gente tem medo, mas a gente dá esse passo de fé. Porque tudo que nós fazemos não são para os homens, é para a honra e glória do Senhor, Sim. né? E quando a gente serve ao Senhor com amor, a bênção, a graça acontece na nossa vida, né? A gente assim, Fabiana e eu, viemos presenciando isso na nossa vida, sabe? As graças que vinham acontecendo, coisas que a gente imaginava que não tinha como fazer ou realizar, e Deus vem abençoando. Então, Sim. o servir ao Senhor é uma bênção na vida das pessoas. E muita gente que acha, não vou me envolver, não vou dar conta, não levo jeito para isso. E, na verdade, Deus procura corações disponíveis, não perfeitos, né? Sim. Então, enquanto Ele procura esses corações disponíveis, quando a gente dá o nosso sim de coração, Ele vai abençoando a nossa vida. E tudo vai ficando mais leve e tudo vai se encaixando, né? Ô Cris, eu fiz essa pergunta justamente porque a gente sabe que a renovação carismática, ela exige uma entrega, né? Principalmente na questão de formações, que eu acho bem interessante. Então, quem é servo, quem está de fato dentro do movimento hoje, vem passando por constantes experiências, né? Eu tive a oportunidade de fazer também dentro ali do RUA uma oficina, como é que chama mesmo? Tem a oficina de oração. Oficina de oração. E daí tem o seminário de vida no Espírito Santo, que são 9 a gente fez o seminário para entrar, para começar a participar, né? Depois a gente fez a experiência de oração. Isso. É um seminário também, né? Se não me engano, é um final de semana inteiro. Isso. Na verdade, um retiro, né? Um retiro espiritual. Foi bem interessante, a gente aprendeu bastante, foi bem enriquecedor, né? Eu acho muito legal isso, né? Dentro da renovação carismática. E só que isso exige também um tempo, requer um tempo, como eu falei antes, de entrega, para que a pessoa consiga absorver e também pôr em prática esses conhecimentos que ela aprende no dia a dia, né? Então eu sei que hoje a renovação, ela é um dos movimentos mais exigentes na questão da busca do conhecimento e se aprofundar de fato. Eu acho muito, muito legal isso, muito, muito, muito interessante, né? Sim. E até, né, Cris, eu até comecei a falar que eu comecei na renovação lá na minha adolescência, e daí isso voltou agora com o grupo de oração Ruá, né? E sim, dentro da renovação carismática católica, ali do grupo de oração, para você ser servo, você precisa fazer formações. Então, muita gente acha, eu vou ajudar. Pode ser ajudado, sim, só que tem formações. Se você quer cantar dentro de um grupo de oração, vai ter uma formação de músico. Se você quer pregar, que eu estou fazendo também, tem a formação de pregação, né? Então, você quer fazer a parte cuidar das redes sociais do Instagram, tem a formação de comunicação, tem a formação de promoção humana. Então, tudo tem realmente uma formação. Essas formações geralmente acontecem no final de semana. Então, assim, exige a tua dedicação, o teu tempo, né? A gente com as crianças, né? O Benjamin e a Bela tem 6, 7 anos agora. A gente levava eles juntos na formação e era o dia todo. Então a gente acampava lá já, né? Para eles conseguirem ficar. Muitas vezes a gente conseguia deixar com a minha mãe também. E diante de todo esse sacrifício, né? Que muita gente acha, começam a aparecer o quê? Os conhecimentos, né? As clarezas, a sensibilidade de ouvir Deus.
a sensibilidade de ter discernimento e sabedoria para muitas decisões na tua vida, sabe? Esse estudo que a gente faz, esse aprofundamento dentro das formações, também foi o que, assim, a nossa virada de chave, porque nós éramos católicos, mas não sabíamos, né? Nós somos católicos, mas não sabíamos, assim, a importância de muitas coisas, o porquê de muitas coisas. E essas formações vão esclarecendo, a gente vai entendendo, quando tu vê, tu tá lendo o catecismo da Igreja Católica e o quão isso foi importante para nós, para o nosso crescimento espiritual e para essa solidez que você comentou no início, né? Para esse reavivamento na nossa vida. E esse reavivamento na nossa vida, começando ali no carismático, também refletiu nos nossos filhos. Porque a Bela, já há 2 anos, pediu para ser coroinha, ficou coroinha, aspirante a coroinha, né? Virou coroinha. E o Benjamin agora também. Ele já queria servir ano passado, com 5 anos, mas precisa ter uma idade ali, né? Dentro ali da paróquia. E agora ele está servindo, né? Então, assim, muitas vezes a gente não sabe como levar os nossos filhos para a igreja, não sabe como cativar eles, né, em meio a tantos barulhos do mundo. Mas nada melhor do que o nosso exemplo, de estarmos lá, de fazer uma leitura, de levarmos a cruz na Santa Missa, de ajudarmos na oferta, e isso vai refletindo na ação das pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é contagiante, né? Cris, a renovação carismática, ela foi responsável por trazer muita gente para a igreja, né? Eu, cara, assim, cansei de ver testemunhos de pessoas que voltaram ou pessoas que se converteram por meio da renovação carismática, né? Mas além da renovação carismática, também temos vários outros movimentos, né? Isso. Dentro da igreja, um que a gente participa, né? Participamos quanto casal. E quanto esses movimentos libertam principalmente a vida matrimonial, né, o convívio familiar, a vida de oração dentro das famílias, né? Eu tô falando por experiência própria, quanto o ECC nesse 1 ano tem ajudado, né? Principalmente eu e a Lari. A gente conversa bastante sobre os retiros, depois que a gente faz, a gente costuma conversar o que a gente achou mais interessante dentro do retiro. A gente acabou de sair de um retiro agora, final de semana, que foi muito bom, e a gente passou a semana inteira falando, nossa, né, tu lembra daquilo que a gente ouviu, ou daquela... Então, cara, isso é muito importante para quem precisa permanecer, acho, dentro da igreja, né? E assim também, né, Cris, a Igreja Católica é riquíssima, tem muitas pastorais, tem muitos movimentos, e muita gente não conhece, mas é porque não busca, né? Então, assim, antes de, será que eu continuo aqui, vou para um outro lado, né? Como diz assim, a porta do céu para chegar até o céu é uma porta estreita, não é uma porta larga. Então, se você quer buscar ao Senhor, quer ter essa intimidade, você precisa ir atrás, você precisa ir a este encontro, né? Então, dentro da Igreja Católica tem inúmeras pastorais, tem inúmeros movimentos, tanto para você no individual, né? Como a gente comentou ali, nós participamos do grupo de oração, um momento de entrega, de louvor ao Senhor, como também no matrimônio, que é no caso que a gente está agora também no ECC, né? Que daí fortalece o quê? O casal no matrimônio, a importância da oração juntos, a importância de não deixar o inimigo entrar através das brechas, né? E como fazer isso? Através da oração. Os dois juntos, fortalecidos, e esses encontros também que a gente tem dentro do ECC vai fortalecendo, vai ouvindo a história de um casal, de outro casal, e o que a gente percebe? Não é só conosco que acontece isso, né? E não que nós somos casais perfeitos, pessoas perfeitas, mas nós estamos em busca da santidade. E o lugar que a gente está almejando, está querendo é o céu, né? Então eu acho assim que vejo que muitas pessoas às vezes, mas até a questão da Santa Missa, que não se identificam, e você falou bem importante um ponto, que as pessoas vão ao grupo de oração, elas acabam sendo transformadas pelo agir do Espírito Santo, e através dessa transformação começam a frequentar a missa, por exemplo, que não gostavam de ir à missa porque não entendem o sentido da missa. Então, o grupo de oração é uma abertura para você ter a conversa com o Senhor, permitir que o Espírito Santo te transforme e você fazer outras coisas dentro da igreja, outros sacramentos, muitas vezes, né? E até mesmo participando da Santa Missa
todo domingo, todo sábado, né? A importância também de um processo de conversão através de um grupo de oração. E antes do ECC, né, Cris, a gente fez o EPC, Isso. que é o Encontro de Paz com Cristo, que foi em Jaraguá, né? Em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Muito Sul. bom esse movimento. Foi até convite teu e da Lari, né? A gente é muito grato por isso. Eu acho que foi em 2024, eu acho. Eu acho que foi 24. 24, 23, né? E a partir dali, a gente não parou mais de procurar coisas do Senhor dentro da Igreja Católica, né? Muitas vezes a gente procura fora e o Senhor tá aqui dentro. Sim, né? Exatamente. E daí a gente se encantou pelo movimento, a gente passou um final de semana em Jaraguá também dentro desse movimento. E daí depois surgiu o ECC, que também convidaram, a gente disse sim na hora, né? Porque realmente nos engrandece espiritualmente, né? Nos aproxima de Deus, nos aproxima do caminho que a gente quer que os nossos filhos sigam, né? Então, vale muito a pena, né, conhecer os movimentos da Igreja Católica, as pastorais, e estarem servindo também dentro desses movimentos, né? E é interessante também, eu acho que uma das coisas que enriquece muito a gente, Cris, quando a gente tá dentro do movimento assim, são as pessoas que a gente acaba conhecendo, né? São as pessoas que a gente acaba convivendo. Ontem a gente tava num dos encontros do ECC, Sim. né? Na casa do James e da Ana. E os momentos de partilha que a gente acaba vivendo, a gente vê que, cara, que às vezes a minha fragilidade também é a fragilidade, né, do meu amigo de igreja, do meu irmão de caminhada, né? A minha fragilidade, às vezes aquilo que eu tô passando nesse determinado momento, esse casal também tá vivendo. Então, eu acho que isso fortalece a gente, porque a gente vê que a gente passa por experiências e que a gente não tá sozinho, a gente tem gente que já viveu ou tá vivendo, né? Ou também quando outras pessoas forem viver alguma situação, né, elas lembrarem. E quando a gente passa alguma dificuldade, eu sempre tento lembrar, cara, será que alguém já nunca passou por isso? Né? Que eu tenha já tido a oportunidade de ouvir algum testemunho sobre isso, sempre tentando tirar algo bom, né, desse determinado acontecimento. E, Cris, e falando na questão da tua vocação, né, eu sei que tu trabalha na área da moda, né? Sim. Sei que tu é uma excelente profissional, pelo que a gente vê, né, ouve falar, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho, Cris, como é que é trabalhar com moda hoje, sendo católica, estando dentro da igreja. Eu acho que é importante também, né, falar sobre isso dentro da igreja. Eu queria que tu contasse um pouquinho, né, da tua realidade, do teu dia a dia, na tua profissão. Sim. Eu, como consultora de estilo, né, eu até falo assim que a minha consultoria de imagem e estilo é voltada para a essência da mulher. E o que é essa essência da mulher? Onde a gente busca essa nossa essência que muitas vezes está perdida? É ser imagem e semelhança do Senhor. Então, através da minha imagem, como que eu vou refletir a imagem do Senhor? O que eu vou vestir para exalar a presença do Senhor, né? Então, é isso que eu trabalho nas mulheres, é uma transformação, não no externo, é de dentro para fora. Porque muitas vezes as mulheres se vestem de uma forma que elas nem sabem o que estão transmitindo, porque elas estão feridas por dentro, né? E pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam, né? E através do meu trabalho, que é um propósito que Deus colocou dentro do meu coração, né? Sempre trabalhei com moda, como estilista, e daí depois dos filhos, né? Eu tenho uma história assim dos filhos também para contar depois para vocês, compartilhar um pouquinho. Deus me perguntou agora, tu pediu os filhos, o médico disse que você não poderia ter, você teve os filhos, e agora, o trabalho ou a família? Eu tive que é mais que importante, escolher naquele momento, porque eu, num determinado período da minha vida, como coordenadora de estilo, né, coordenava uma equipe, tinham viagens, né, eu tinha que tirar o leite para poder viajar e o Benjamin ser amamentado. Então, foi um período, assim, de muito intenso da minha vida, que eu não sabia o que fazer, né? Até que meu marido falou, pede a conta. Pede a conta e sai dali, porque não tá dando mais. não tá dando mais, né? A gente tá com 2 crianças, eles têm 1 ano e 7 meses de diferença, e tá insustentável, né? Então a gente precisa ter a sabedoria, o discernimento, claro, olhando o financeiro, olhando a tua realidade, né? O que eu vou fazer agora? E daí eu escolhi sair na época do trabalho, né?
Mas ser só mãe não basta, né? No caso, assim, ser só mãe, além de ser mãe, o que eu posso fazer? O que eu posso usar com o dom que Deus me deu para ajudar a transformar vidas? Qual é o meu propósito, né? Aí começou essas perguntas, onde eu fui corretora de imóveis, eu fui social media, enfim, multitarefas, né? E daí, em um determinado momento, Deus falou assim, não, é a moda. Sim. Né? É a moda, mas como? Ensinando as mulheres se vestirem, mas alinhadas à essência delas, né? Alinhada a quem elas são, imagem e semelhança, que é do Senhor. E daí começou o meu trabalho de ajudar mulheres, porque daí eu percebi que muitas tinham depressão, não sabiam como fazer isso, baixa autoestima, elas não se veem princesas do Senhor, porque elas não se reconhecem, muitas mulheres não sabem de quem elas são filha. E a partir do momento em que você ativa essa identidade, você muda a forma de se vestir. E essa mudança na forma de se vestir também se deu comigo, né? Então foi um processo que Deus fez comigo. Então, muitas clientes que eu atendo falam, nossa, Cris, iam só fazer uma coloração pessoal, né? Que é descobrir a cartela de cores que as favorece, né? Sim. E daí elas veem que é muito além daquilo. Porque tem toda a conversa, entender por que ela não está se encontrando, por que ela não está gostando do que ela vê no espelho. Porque o mundo nos impõe muitos padrões, né? Muitos padrões, e muitas vezes a gente fica desconecta de quem nós somos, do que nós viemos fazer aqui, do que o Senhor quer da nossa vida, qual é a nossa vocação, né? E a gente se perde. Eu acho que um pouco, Cris, a gente vê a distorção da imagem, principalmente da mulher, no mundo, né? Vamos dizer assim. Uma mulher que ela tem que dar. Como é que eu posso te dizer? Prioridade primeiro para a carreira, primeiro até para a imagem dela, né? Do que a família, né? Filhos. A gente vê quanto isso tá hoje em alta, né? Eu acho que até um pouco desse lado feminista, né, desse ativismo que vem crescendo a cada dia, vem batendo muito nessa tecla, né, de que a mulher também pode ser a provedora do lar. Não que eu acho que não possa ser, né, não possa contribuir, mas eu acho que vem se distorcendo esse papel, né? E a imagem da mulher hoje, ela vem se distorcendo ao longo do tempo. Sim. Principalmente, eu tô falando na aparência física mesmo, né? A gente percebe. Por exemplo, você é uma pessoa que tá sempre bem vestida, elegante, mas que a gente nunca vê. Que palavra que eu posso usar? Que termo? Nunca tá extravagante, nunca tá com decote aparecendo, né? Enfim, então a gente vê que às vezes é importante a pessoa ter, né, essa consultoria, né, para ajudar ela quanto à imagem dela dentro da igreja. Até porque não é legal, né, Cristo, chegar domingo numa missa, né, tu chegar com a tua esposa, com teus filhos, sentar no banco, tu olhar pro lado, tá ali alguém com um decote enorme dentro da igreja, enfim, eu acho que não faz sentido, né? Não. E às vezes as pessoas precisam desse, não só mulheres, né, Cris, né, homens também, né, precisam desse ter um apoio, assim, isso, né? é que muitas acham que não tem nada a ver, né? Isso, mas exatamente. Você estando na igreja, é um ambiente de respeito, né? Você tá ali expondo, né, algo que não precisa, né, que não é necessário expor dentro desse ambiente e tirando até a atenção das pessoas, né, dos teus irmãos dentro da igreja, né, e essa inversão de papéis, né, que hoje a sociedade impõe, que a mulher é provedora, que vai ser o que quiser, ela existe e nós somos manipulados o tempo todo a achar que isso é normal, né? Como tu falou, não que a mulher não possa prover, ela pode, mas a partir do momento em que fica insustentável, gera uma exaustão, tira Jesus do centro da família, né? Jesus passa a não ser mais o centro da tua família, a gente não pode servir a dois senhores. Sim. Né? Então, quem é o teu Deus, a questão das prioridades, né? Isso, prioridades, né, Cris? Isso mesmo, né? E quanto também é elegante, né, ver
uma mulher bem vestida dentro da igreja, também é elegante, né? A modéstia também é elegante, sim. né? E, Cris, então hoje tu tens essa consultoria, né? Que tu presta, né? Para as pessoas que querem aprender a se vestir melhor, né? Eu tô precisando também de uma consultoria assim, Cris, ser bem sincero. O Gabriel tá rindo aqui agora, galera. Mas um ponto bem importante uma coisa que eu queria te perguntar, Cris, dentro dessa vivência, né, de vocês quanto família dentro da igreja, teve algum momento que vocês passaram por alguma crise? Eu tô falando no sentido crise na questão da fé mesmo, de achar que talvez não seria realmente isso que vocês queriam para a vida de vocês, enfim, teve algum momento assim? Teve até antes dos filhos, esse momento de instabilidade, de entregar a nossa vida ao Senhor mesmo, né? Sim. E o quão bom foi isso? O que aconteceu, Cris? A gente estava tentando engravidar e a gente não conseguia engravidar. E eu, Cris, né, tinha minha vida cronometrada, porque eu achava que quem controlava a minha vida era eu. Né? Então, uma pessoa muito controladora, tinha data para viagem, data para casamento, data para ter filhos, e não cabe a nós. A gente não pode querer controlar a nossa vida, mas eu era essa pessoa. E chegou um momento, assim, 3, 4 anos tentando engravidar e não conseguíamos. E a gente foi em médicos, fez exames, procurou ajuda, né? Até que chegou um momento em que a gente chegou num especialista de fertilização. A gente não tinha o conhecimento, né? Sim. Que a gente tem agora. A gente chegou nesse especialista e ele falou: não tem jeito. Vamos nos preparar para fazer a fertilização. Tu toma isso, tu faz isso, e daí a gente vai se preparar para fazer. Aí eu saí daquele consultório inquieta, nós, né, o Fabiano e eu saímos totalmente inquietos, aos prantos, né, porque a gente já estava ali quase 4 anos tentando engravidar e a gente sonhava em construir uma família, né, com filhos, né, e daí eu saí daquele consultório, Cris, muito chateada com Deus. Chateada porque... Por que ele não concebia a graça de me tornar mãe? Sempre querendo saber um porquê, né? Sempre as respostas eu querendo saber o porquê, porque a pessoa controlava, né? Já deu o prazo de eu ter filho, já era para ter tido, já passou 3 anos. E o prazo quem dá é o Senhor, né, Cris? Sim, sim. E daí eu saí de lá e falei pro Fabiano assim: eu não vou tomar nada do que esse médico tá falando, porque eu quero ver se esse Deus é grandioso mesmo. Porque ninguém, né? Os exames não encontraram nada. O que tá acontecendo então? Na verdade, foi identificado a endometriose, né? Mais pra frente a gente viu que eu tinha uma endometriose. Aí eu fiz uma videolaparoscopia e conforme foi passando a câmerazinha para ver, viu que uma trompa estava obstruída e a outra ainda estava funcionando. Com uma trompa obstruída, realmente o processo de gravidez demorou mais em função disso, né? E daí a gente chegou nesse especialista e ele falou que a gente ia fazer a fertilização, e a gente falou que a gente não ia fazer a fertilização, né? E daí eu comecei a questionar Deus, e daí que a minha espiritualidade começou a ser aflorada mais profundamente. Porque até então a gente ia na missa de vez em quando, né? Sim. Nos fazia bem, a gente ia à missa, mas não era uma prioridade na nossa vida, a gente não sabia da importância disso na nossa vida. E daí Deus começou a falar comigo, né? Falar comigo através disso, através do meu processo de gravidez. E daí eu ia na missa, frequentava mais, a gente ia, né? Frequentava mais, sempre rezando, pedindo ao Senhor. Ah, vamos rezar de joelho, dizem que é bom, né? De joelho no chão. E a gente começou a fazer essa súplica ao Senhor, né? Porque de entrega mesmo, sabe, Cris? De entregar a nossa vida a Ele. Porque Ele que sabe do tempo, o que vai acontecer, o que é melhor para nós, quando que é melhor para nós. E essa entrega, essa súplica, né, de uma mãe ali orando, de uma mãe não era mãe ainda, né, de um casal orando, pedindo isso, a graça veio. Veio sendo que o médico falou que era muito difícil engravidar.
Por quê? Por causa da endometriose, por causa da trompa obstruída, uma funcionava, mas mais ou menos. E ele disse que era muito difícil, e Deus concedeu essa graça para nós, né? De nós termos a Isabela. E antes de eu descobrir que eu estava grávida, o Bender, até quando ele vier, a gente pode. É até emocionante. Ele viu a imagem de Nossa Senhora falando para ele que era uma menina. Nossa. Mas antes dele ver essa imagem à noite, ele tinha ido numa festa da empresa. Então, imagina, ele falando isso pra mim, eu falei, vai dormir, né? Vai dormir, né? Eu acho que essa festa da empresa ficou, né? Não tá vendo coisa. Sim. E, de verdade, Cris. Ele viu em sonho? Ou ele teve uma visão, ele assim? Teve uma visão, Nossa, assim, teve cara, uma visão. E ela disse que ia ser uma menina. E ele olhou pra mim e falou, a gente vai ser pai de menina, né? Pais de menina. Nem grávida eu tô. A gente não consegue engravidar de vez, né? E daí, semanas depois, era isso mesmo. E tanto é que eu descobri a Bela tarde, assim, né? Quando a gente viu, assim, que estávamos grávidos, né? E daí foi assim, ele teve essa mensagem, né? Essa mensagem mesmo de Nossa Senhora. E ele comprou o exame pra mim fazer. Porque daí eu já tinha perdido a esperança. Sim. Eu achava que não ia mais acontecer. Sim. Entregava ao Isso Senhor... foi logo depois que ele teve essa visão? Foi logo depois. Nossa. Ele disse, faz o exame que tu tá grávida. Sério? Nossa, cara. Aí eu fiz o exame e não saía do banheiro, porque eu tava aos prantos, né? 2 risquinhos, assim, rapidinho. Aí ele, amor, tá tudo bem? Amor, tá tudo bem? Daí eu... Que legal, que legal. E daí realmente estava grávida. Nós fomos abençoados. E daí depois veio o Benjamin, né? Depois veio o Benjamin, filho, que até Benjamin significa filho da felicidade, né? Que é o nosso segundo filho, também abençoado. E assim, a partir dali, eu vi o quão Deus é um Deus poderoso. O quão ele honrou aquilo que ele tinha me prometido. Sim. Né? A gente entende que tem mulheres que não podem ter filho, a gente entende. Isso. Mas ele me prometeu, né? Ele me mostrava isso. E daí eu questionava. A gente tem a parte da rebeldia, né, Cris? De que a gente duvida. Da gente querer controlar tudo. Da gente querer controlar. A gente achar que sabe o que é melhor pra gente, né? Isso. Eu e a Lari, a gente viveu, na verdade, hoje a gente não tá vivendo mais, mas a gente viveu um pouco disso, né? Sabe, a gente tá tentando engravidar, né? Sim. Hoje estamos entrando pra fila de adoção também, mas a gente passou um pouco por isso, né? E eu sou um cara bem ansioso, então eu fiquei um pouco também nisso, cara, por que, né, que a gente não consegue um bebê, né, aumentar a nossa família, de fato, a gente tá tentando, a gente tá procurando fazer as coisas certas, a gente viveu um pouco disso, da Lari também dizer, nossa, né, por que eu não engravido? Porque todo mundo engravida e eu não engravido, sabe, eu queria tanto, a gente tá se preparando, enfim, então a gente viveu, então eu entendo, né? É isso que vocês passaram. Eu acredito que muita gente também deve ter passado pelo mesmo, né? Mas enfim, seja o que Deus quiser. Isso. Né? Seja, eu não sei o que ele tá preparando, né? O que ele tem pra gente, mas a gente vai acatar, né, da melhor maneira. Se for de Deus, tá tudo certo, né? Amém, né? Que seja feita a vontade, né? Este episódio chega até você com o apoio da Celebração Paramentos, uma empresa que entende profundamente o valor do zelo, do carinho e da reverência ao sagrado. A Celebração Paramentos caminha lado a lado com a nossa igreja e com o Convocação Podcast, trazendo o que há de melhor para as nossas comunidades. No catálogo você encontra conjuntos de alfaias, estolas, túnicas, casulas e conjunto de bênçãos, tudo com altíssima qualidade e acabamento impecável. Além de paramentos belíssimos, eles também oferecem uma linha completa de objetos litúrgicos para o altar, como cálices, ostensórios e ricos em detalhes. O cuidado da Celebração Paramentos vai muito além do altar. Eles também contam com uma linha incrível de camisas clericais, camisetas estampadas, casuais, feitas especialmente para leigos, vocacionados e toda a comunidade. Siga agora mesmo o perfil @Celebração Paramentos no Instagram e conheça esse trabalho maravilhoso, Celebração Paramentos, evangelizando pela beleza da liturgia desde 2002. É uma curiosidade aqui, tem algum santo de devoção
alguém que tu goste, assim, que tu tenha mais afinidade, que tu tenha devoção mesmo, tens algum santo? Eu tenho um carinho bem especial para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Por quê? Também vem desse processo aí de eu tentar engravidar. A gente vinha na novena, fazia muita novena de desatar os nós, né? E quando a gente teve a graça de ter a Bela, né? A gente até doou rosas, né? Depois aqui na matriz mesmo. Então, tenho sim um carinho bem especial pela Nossa Senhora Nossa Desatadora Senhora dos Nós. Desatadora. Que legal. Eu tô fazendo agora a consagração a São José, Ah, que legal. né? Eu já tinha uma devoção, Uhum. né? Mas eu era aquela coisa de tu pesquisar sobre a vida do santo para saber melhor quem é, porque tem muita gente devota de São José, então tu acha muito conteúdo, né? Uhum. Mas de fato agora eu tô fazendo a consagração, fazendo as orações, as meditações, então a gente acaba conhecendo bem melhor. E, cara, como São José na verdade, é o guardião da Sagrada Família, né? Isso, guardião. Então, e tem me Uhum. ajudado bastante quanto a isso, sabe? Até Uhum. eu a entender que tudo vai acontecer no tempo de Deus. E o que for para ser vai acontecer, Uhum. né? Então, eu acho que estudar a vida, né, desses santos ajuda também, né? Já passou tanta Sim. gente legal aqui que tem tanta devoção legal, sabe? Mas eu Aham. acho que em específico de Nossa Senhora Desatadora dos Nós é a primeira pessoa. Uhum. E outra curiosidade, Cris, e o Fabiano, né? Uhum. Como é que o Fabiano hoje ele consegue viver a vocação de vocês, né? Sendo um pai de família e também conseguir servir, né? Ser um Uhum. servo também dentro da igreja. Sim. Essa pergunta tinha que ser mais destinada para ele, né? Uhum. Mas eu tenho essa curiosidade de, Sim. né, de saber de vocês. Infelizmente ele não conseguiu estar aqui hoje, Hoje ele não pode estar. mas eu sei que ele é um cara assim também que tem uma fé muito grande, né? Pelo que a gente Tem. conversa, e se encontra e fala. E ele até se questiona, né, muitas vezes de não conseguir ajudar mais, tá? Então ele Sim, tem a empresa, né, que sim, consome muito ali o tempo o dele, né? tempo dele, mas o que que ele tem também? O suporte, que é eu, né? Então Sim, a gente tem um equilíbrio, então a gente tem assim um combinado, que como ali no ECC tem bastante demandas para mandar comunicados aos casais e questão de organização também dos pós-encontros, né, que acontecem sempre uma vez ao mês, essa parte fica mais comigo. Mas o que que acontece? A gente sempre se reúne, conversa e eu vou falando para ele se atualizando, né? Porque ele não consegue ser tão atuante durante o dia a dia, né? sim, Mas é uma bênção, assim, essa missão que o Senhor nos deu, assim, né? sim. De, assim, trabalharmos em casal para ajudar outros casais dentro do matrimônio, sabe? Então ele vem equilibrando, tentando equilibrar isso para servir melhor, né? Sim. Ô Cris, aproveitando que a gente tá falando bastante sobre o ECC, Uhum. agora no final de agosto, eu acho que são nos dias 28, 29 e 30, deixa eu confirmar Isso. aqui, é isso, né? 28, 29 A e gente 30. tem o nosso retiro, Isso. né? E pro casal que é da nossa paróquia, que é da Cristo Rei, que quiser Uhum. fazer parte do ECC, que quiser ter essa experiência, Uhum. quem que ele tem que procurar, o que que ele tem que fazer, como é que funciona? O casal que quer fazer parte do ECC da Cristo Rei, ele pode se dirigir à secretaria da paróquia. Tem Certo? também, durante as missas, a Marilu e o Gerry, que são coordenadores, né, que estão fazendo as inscrições desses casais. Eles passam por uma conversa para entender o momento em que eles estão. E é muito importante que seja casado na igreja, né, na igreja católica. Então, aí é feito essa conversa, e se o casal tiver um coração disponível, ele participa desses 3 dias, que é o ECC, é o encontro com Cristo mesmo, de aprofundamento da espiritualidade do casal. E o ECC não é para salvar matrimônio nenhum, tá, Cris? É um aprofundamento na espiritualidade visando o casal, né? Então, não precisa assim, muita gente acha, então vamos mandar para o ECC porque não estão bem ali no casamento. Não Isso. é esse o objetivo do ECC. É aprofundar você na espiritualidade, como casal, no matrimônio, né? Então, as inscrições já estão abertas ali dentro da paróquia, não tem custo a inscrição, né? Nem para participar ali dos dias, né? 28, 29, 30, estão inclusas todas as refeições, e vai ser uma honra, né? Ter outros casais aí dentro do movimento. E lembrando que
neste momento, precisa ser paroquiano da Cristo Rei, né? É importante a gente também informar, né? Dentro dessa vida de movimento aí, qual que foi o mais profundo na questão da espiritualidade? Eu sei que vocês já fizeram uma experiência dentro do acampamento também, né? Você e o Fabiano. Não sei se foi junto. Não, o acampamento que eu fiz foi o acampamento de mulheres nacional. Que foi em Navegantes, foi o primeiro acampamento nacional de mulheres, né? Então foram 120 mulheres em um acampamento. Que legal. Foi assim, sobrenatural. Foram 120 campistas. 120 mulheres. Campistas. Isso, Brasil, nível Sim, Brasil. Que né? legal. Então foi uma experiência assim, ó, sobrenatural, tá? Deus falando contigo. Enfim, quem vive o acampamento é só quem tá no acampamento, só quem tá lá, né? Mas essa busca, né? Muitas vezes a gente busca o Senhor em lugares errados. E essa água que a gente tem muita sede, né? Eu desejo que todos encontrem, sabe? Porque daí a gente vai fazendo parte de buscar o Senhor, onde eu fiz esse acampamento só de mulheres, né? Porque hoje eu trabalho com mulheres. Então eu não vou poder fazer tua consultoria de estilo, tá? Porque pena, hoje né? o meu foco são mulheres, né? Sim. E inclusive, além da consultoria, eu faço os eventos, né, para as mulheres. E só para te entender, assim, por muito tempo eu não falava de Deus nos meus eventos. Porque, o que vão achar de eu falar de Deus, sendo que é um evento para falar do movimento feminino, de mulheres, né? E até isso Deus transformou. Porque sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Então não tem como eu não falar de Deus em um evento, né? E o acampamento de mulheres, assim, o nacional que eu fiz em Navegantes, sem dúvida, assim, foi um marco, assim, na minha vida, sabe? Porque daí era só eu, sem filhos, eu com Deus, né? Não que os outros não foram importantes, foram. O Fabiano não fez ainda. Fabiano não fez. Não fez. Mas esse, assim... Sei que em Navegantes tem o Josés também. Tem o Josés, tem os Juvenil. Eu não fiz também, mas eu vou fazer. É? Assim que tiver a oportunidade, eu vou fazer. Eu perdi o último, né? Já passou, que eu não soube que tinha passado. Sim. Mas se Deus quiser, nos próximos aí... É uma experiência, assim, que todos deveriam fazer, sabe? Até a fé, né? Lá a gente vivencia o que é a fé. De confiar, de entregar, de fazer o que te pediram para fazer. E é um retiro bem específico esse que tu fez, né? Eu Isso. fiz o sênior, era um retiro misto, né? Homem, mulher, jovem, pessoas mais de idade, enfim. Então, ele também tem uma espiritualidade bem profunda, mas ele não é tão específico quanto esse de mulher, o acampamento de homens, né? Eu acho que trata de assuntos mais delicados, inclusive, mais delicados, né? E que é importante falar, né? Isso. E é importante falar, e assim, Cris, nesses retiros, né, específicos, assim, tem muita cura também. Sim. Né, tem muita transformação, porque você vai de um jeito, você sai de outro. Exatamente. Porque você tá ali 3 dias longe do celular, né, a gente... Longe de tudo, assim, eis-me aqui, né, disponível para o Senhor. Falar e agir sobre a tua vida. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer... E as pessoas que a gente acaba conhecendo também, né, Cris? Isso. Fora de série, né? Eu carrego grandes amigos aí. Sim, que eu também. fiz dentro do movimento, né? E a espiritualidade é diferente, né? Não que seja melhor do que os outros movimentos que a gente participa, mas são experiências que eu acho que são fundamentais, né? A gente viver, cara. Eu dou graças a Deus de eu ter tido a oportunidade de fazer, né? Tem gente que sonha já há muito tempo, tem a vontade, mas por algum motivo não conseguiu fazer. Fez ainda, Isso, né? Exatamente. E essas experiências fortalecem a nossa fé, a nossa espiritualidade, revigora a nossa alma, né, Cris? Sim. Com certeza, assim, a gente sai outras pessoas desses acampamentos, assim, e fortalece mesmo a nossa espiritualidade. Inclusive, um dos aprendizados, assim, um dos maiores que eu tive conhecimento dentro do acampamento foi de que, cara, eu não casei pra ser feliz. Não tô aqui pra ser feliz. Eu casei, minha vocação é essa, mas pra fazer meu cônjuge, né, pra fazer a Lari feliz, a pessoa que eu escolhi pra viver e passar o Theo, ficar até o último dia da minha vida. Isso mesmo. Né, até que
a morte os separe, né? A gente casa para fazer o outro feliz, exatamente, como o celebrante falou naquele dia no nosso matrimônio, né, no nosso casamento. Então, todo dia, cara, e não é uma missão fácil, né? É uma missão difícil, mas eu acredito que quando a gente tá firmado em Deus, cara, teu alicerce tá bem construído, né, e tu tá buscando aumentar essa base, né, a tua espiritualidade, a oração, cara, isso só tende a crescer e fortalecer cada vez mais, né? Principalmente falando de relacionamento, né? Falando de matrimônio. Então o acampamento me ajudou muito, muito nisso, né? E esse tu fez sozinho, né? Esse eu fiz sozinho, a Lari fez depois. A Lari fez o primeiro de Blumenau aqui, né? Que foi esse ano. Mas também é a mesma linha, né? Também é o sênior e tal. E ela não queria fazer. Na verdade, não é que ela não queria fazer. É que ela tava ouvindo falar em acampamento. Então ela já. E às vezes eu saía assim, muito pra ensaiar, aí ia servir, ficava aqueles 5 dias fora, e ela assim, mas tu vai me deixar sozinho? Eu falei, amor, eu tô indo servir, ela entendia. Sim. Mas, sabe, né? A situação que a gente se coloca, mas a gente tem que servir. Isso. Então, ela meio que ficou assim naquela, cara, não vou fazer porque depois eu não vou conseguir servir e tal. E falei, cara, vamos fazer, depois tu só me fala, né? Depois tu me conta como é que foi a experiência. E eu quase não falei com ela lá dentro, né? Eu tava servindo e ela fazendo acampamento. E lá, cara, ela me agradecia, né? Não, obrigado, amor, por não ter deixado desistir, ter vindo. Foi uma experiência bem bacana. É uma experiência maravilhosa. Ô, Cris, dentro da área profissional, né? Tem algum sonho, né? Algo que tu queira realizar, algum projeto que tu deseja tá executando, né? Com relação à nossa igreja, deixa eu perguntar de novo, tá? Cris, tem algum projeto que tu deseja realizar? Tu falou bastante, né, da tua área profissional. Tem algo que tu tá preparando? Como é que tá? Como é que estão as expectativas pro teu lado profissional? Sim, Cris, Deus me entregou um projeto com nome, tá? Ah, é? Eu tava dentro de uma formação e ele me entregou um projeto, assim, porque eu tenho muito anseio, como eu trabalho com moda, né, lojas, eu tenho muito anseio em ter uma marca minha. Sim. E daí ele me entregou essa marca, Sim. né? Ele falou, o nome da tua marca vai se chamar Princesa do Senhor. Sim. E eu fiquei com aquele nome, e as pessoas vinham e falavam assim pra mim, nossa, mas tu tá vestida que nem uma princesa. Sabe as confirmações? Muitas vezes Deus fala conosco e a gente duvida, será que isso vem do Senhor? Vou rezar, né? Vou rezar pra ver se vou rezar. Mas eu acho que isso é uma insegurança, né? Um medo. E o medo não vem de Deus, né? Então ele me entregou o nome do projeto e o que eu tinha que fazer. E as pessoas vinham me confirmar isso. Por isso que eu sempre falo, né? Que nós somos todas princesas do Senhor. Ah, que legal. Então vem aí uma marca, que legal. Né? Que em breve vou anunciar para vocês, Princesa do Senhor. Ah, então tá em primeira mão, né? Para quem não sabia, Princesa do Senhor. Logo aí nas plataformas, né? Nas redes sociais. Exatamente. Ô, Cris, e em relação a tudo que está acontecendo hoje lá na nossa paróquia, lá na Cristo Rei, o que tu acha, né? Dessa, eu vou dizer assim, ó, evolução em número de fiéis, né? Quantidade de gente que está procurando, voltando para Deus ou buscando mais Deus, se reencontrando com a fé católica e tudo aquilo que acontece lá dentro em relação a movimentos pastorais. Como é que tu se sente lá dentro hoje, Cris? Dentro da paróquia, muito acolhida e feliz com as pessoas que vêm procurando, né, mais a Deus. Porque o procurar ao Senhor não deve ser uma moda, né? Eu vou postar aqui um versículo porque todo mundo está postando. Ou porque tem o livro diário com alguma mensagem. Então, não é por querer fazer parte daquilo por ser moda, pro seu ego. Você tem que querer seguir a Jesus para conhecer quem te criou, né? Sim. Então, hoje, dentro da igreja ali da Paróquia Cristo Rei, é muito fervoroso, tem muitas pastorais, tem muitos movimentos ali dentro que levam mais almas para o Senhor, né? E é isso que importa, né? Mostrar o caminho do céu. E lá tem também a missa diária, né, Cris? Então, não tem como sustentar algo sem oração.
né, sem oração, sem adoração. Então eu vejo isso muito importante, assim, ter essa missa diária, apesar de eu não conseguir ir, que é o horário que eu estou levando as crianças para a escola, arrumando as crianças, né. E é importante sim, que dentro da paróquia tenham esses movimentos que são atuantes, né, são movimentos realmente com pessoas que fazem acontecer, com a orientação do nosso diretor espiritual, o nosso pároco, né, o padre Carlos. Dentro do ECC, ele é o nosso diretor espiritual, né, então é uma honra ter ele. A gente tem muito contato com ele para nos direcionar, para tomar as decisões, né, dentro do movimento. E isso é importante dentro da paróquia, né, ter os servos, ter as pessoas que querem servir ao Senhor, não a si ou cargos melhores. Por exemplo, dentro do ECC, no encontro, terão vários trabalhos, né, Cris, que precisam ser feitos, desde a limpeza ao casal que vai palestrar lá na frente. E é importante nós sabermos que todo serviço que a gente presta ao Senhor é para Ele, para a honra e glória dele, né? Do mais simples ao mais simples, porque todos são para Ele, todos Sim. são importantes, né? E o Cris, o pessoal diz que eu puxo muito o saco do padre lá, né? É, Mas o que a gente vê ali dentro, a gente sente que é diferente. Não é porque não é porque eu tô puxando o saco é dele, que a gente né? tem um pároco Mas atuante, isso, né, Cris? exatamente. É Então, uma bênção. cara, assim, ó, a gente tem hoje dentro da nossa paróquia, além do grupo de oração, são inúmeras pastorais, a gente tem a confraria de São José, a gente tem um grupo mariano, que eu esqueci o nome, Mãe que ora pelos filhos, Imigrantes, né, o pastoral do Ruá, dízimo. Domus, nossa, cara, é uma infinidade de coisas que a gente vê acontecendo. Vocacional, Cris, Pastoral para os vocacional. jovens. Então a gente sabe que o que ele vem fazendo ali é um trabalho de amor, né, pelo próximo, pela comunidade. E então a gente fica muito feliz de ver uma paróquia assim, né? A gente fica feliz também que esse trabalho de amor tá tendo os frutos, né? Sim, tem exatamente. resultados, mais pessoas o ECC buscando... também, desculpa, esqueci de falar, temos o ECC também, né? Isso, tem o ECC, E daí mais pessoas vão buscando a paróquia, tá em processo de expansão, né, Cris? Sim, Tem sim, um projeto aí de expansão para acolher essas famílias, para Sim. acolher essas pessoas, para serem evangelizadas, né? Os pais que têm os filhos na catequese participam da escola da fé, então para conhecer mais sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque a gente só vai amar o que a gente conhece, Exatamente. né? Então quando perguntam assim, Cris, qual é a tua religião, né? Eu falo católica apostólica romana, né? Quem Sim. criou a Igreja Católica? Sim. Jesus Cristo. Temos o seminário também, Temos esqueci o de seminário falar. dentro Nossa, da além de nossa tudo isso, paróquia. tem um seminário lá, Isso. né? Temos uns jovens fazendo a primeira experiência vocacional, né? Que também é muito bonito, eles estão ali sempre atuando. Sim. E o padre movimenta aquele negócio lá, né? Movimenta, o padre faz acontecer, né? Faz acontecer, tá direto buscando também que a gente se fortaleça espiritualmente, acompanhando, né, Cris? Ele acompanha tudo, ele sabe tudo que tá acontecendo. Então a gente dá graças por ter uma pessoa assim, né? Um sacerdote Isso. na nossa comunidade, Atuante, na nossa né? Com paróquia. amor, né? Com certeza, damos graças a Deus pela vida dele. Cris, tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para as famílias, para as mamães, para as mulheres? Essa sede, né, que muitas vezes a gente busca, né, nós mulheres às vezes sentimos um vazio porque a gente faz tantas coisas, né, a gente só sacia no Senhor, né, buscando a Ele, que é isso que aconteceu na minha vida, né. E importante também, Cris, que a mensagem que eu quero deixar, né, você que é mãe, você que é pai, como levar os nossos filhos para Deus, né, porque a nossa missão de pais é levar os nossos filhos ao Senhor, né, os nossos filhos ao céu, senão não faz sentido a gente ser pai e mãe. Através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu trabalho dentro da igreja, mas com amor, né, Cris? Sempre com amor, porque esse exemplo que você mostra para os seus filhos
daqui a pouco eles estão fazendo, né, do jeitinho deles, sendo coroinha, querendo servir, querendo ajudar, querendo entregar lembrancinha no grupo de oração, fazendo animação lá, né, dançando para o Senhor. Então é através do seu exemplo, né? E a gente não pode esquecer também que nós somos princesas do Senhor e a gente precisa demonstrar isso através da nossa vestimenta, né? Porque muitas vezes a gente está desconecta de quem Deus nos criou para ser, né? E essa conexão só vai ter quando a gente ter essa intimidade com Deus, né? E deixar que Ele controle a nossa vida, né? Não nós, né? Cris, que linda mensagem, tá? Obrigado por compartilhar, né, com a gente. E queria agradecer, tá? Pelo dia de hoje, por ter vindo, né, gravado nesse momento. Acho que vai enriquecer bastante aqui nosso podcast, pessoal que tá em casa ouvindo, tá? Obrigada, Cris, obrigada pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, da minha vivência com o Senhor, da minha experiência com o Senhor, e tá inspirando aí mulheres para irem ao Senhor, né? E galera, você que chegou até aqui, deixa teu like aí, por favor, ajuda a gente, tá? Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas deixa teu like, comenta aí, cara, faz um comentário aí, ajuda bastante no engajamento, tá? E se inscreve no nosso canal. E é isso aí, até o próximo episódio.